Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio Fone em Foco. O objetivo é trazer para vocês muita informação, compartilhar conhecimentos. E dentro da fonoaudiologia, a gente trabalha a parte de fala, de comunicação, de voz e tem as outras pessoas que também ajudam, os outros profissionais. Então, vocês vão ver várias informações e a Clínica Maestria está sempre disponível para ajudar vocês. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Raquel, que vai conversar com a gente sobre como lidar com pessoas difíceis. Todo mundo já teve, já passou ou se não passou, vai passar por situações dessa forma. Professora Raquel, muito grata por você ter aceitado o convite e se apresente, por favor. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço imensamente, é uma alegria, uma satisfação estar aqui, é uma alegria poder compartilhar um pouco do conhecimento e trazer esse tema que é tão polêmico sobre como lidar com pessoas difíceis. Esse olhar é quem sou eu e quem é o outro. Eu sou a professora Raquel Gama, do CEMOG, a primeira escola para empresário aqui na cidade de Hortolândia. Sou bacharel e licenciada em Administração de Empresas, com pós-graduação na Educação de Jovens e Adultos e MBA em Gestão de Negócios. A expertise é justamente lidar com gestão de negócios e entre gestão de negócios existe pessoas. E pessoas, a coisa mais importante é comunicação. Muito obrigada pelo convite. Recebemos várias perguntas, então deixamos aqui tudo que as pessoas trouxeram de dúvidas. Vamos trazer as perguntas, mas sem citar o nome das pessoas para poder preservar a identidade delas. Então, professora Raquel, vamos começar falando sobre o âmbito familiar, relacionamentos pessoais, que sempre envolve muitas questões. E a nossa primeira pergunta: como conduzir uma conversa com alguém que, em sua maioria, quer atribuir a você a culpa total de uma situação, onde ambos têm responsabilidade, mas que seja de maneira amigável, sem se condenar? Meu Deus, que pergunta difícil! Quando ambos têm responsabilidade. Ou seja, o primeiro ponto aqui, a dificuldade que todos nós temos quando a gente fala na comunicação é que sempre eu acredito que o problema é o outro e não sou eu. Quando traz essa pergunta no sentido de que nós temos, ou seja, eu também estou enxergando que nessa parte desse processo, dessa nossa relação, desse nosso relacionamento, você também faz parte disso, a comunicação aqui fica ainda mais fluida. Porque quando eu coloco a culpa só no outro, aqui é uma problemática. Quando eu entendo que eu faço parte dessa relação, a maneira de trabalhar é mais suave. Então, sugestivamente, quando a gente fala sobre comunicação, tem um livro que é o livro sobre a comunicação não violenta. Ele é de Herzberg e ele traz um assunto muito importante, que são 4 pilares que nós utilizamos no formato da comunicação. Significa que, num primeiro momento, eu vou dizer, apresentar por que é que você não está cumprindo acordado. Então, esse aqui é um primeiro ponto, dentro da comunicação não violenta. Passo 1, por que é que você não está cumprindo acordado? Eu vou apresentar, então, acerca dessa situação. No segundo ponto, eu exploro o meu sentimento. E aí eu realmente apresento para você o que é que eu estou sentindo quando você não cumpre com aquilo que nós conversamos. No terceiro ponto, eu trago aqui sobre quando você não cumpre com o nosso combinado, quais são as reações que nós teremos a respeito disso. E por último, dentro dessa comunicação eu posso te ajudar a ter esse resultado? Quando eu faço essa conversa todas as vezes, vou trazer para o âmbito pessoal, todas as vezes que você oferece bala, açúcar aos nossos filhos, então a gente está começando uma comunicação que eu sei que a responsabilidade de cuidar dos filhos é nossa, no âmbito familiar, né? Eu sei que é nossa, é responsabilidade nossa. Todas as vezes em que você oferece bala, bolacha, açúcar aos nossos filhos antes da refeição, aí agora eu já vou para o próximo ponto. Eu me sinto frustrada, porque eu não consigo, eu me sinto impotente,
Porque eu não quero te desobedecer e dizer que o papai ou a mamãe não pode, já que a gente toma as decisões juntos. Então, isso realmente me deixa chateado, chateada, me deixa frustrado, me deixa frustrada, porque nós combinamos que a educação dos nossos filhos é nossa responsabilidade. Então, quando você descumpre o nosso compromisso e realiza isso, aí eu vou explicar. E aí eles perdem a fome, porque o açúcar realmente tira a fome das crianças. E tem mais, a gente corre o risco de uma criança diabética, sabemos que o açúcar influencia em grande parte na questão da memorização, então nós estamos fazendo com que tenhamos filhos com menos performance, então nós não queremos filhos com alta performance. Então todas as vezes que você absorve essa situação de querer fazer os desejos deles e dar açúcar antes da refeição, você nos coloca numa condição de que eles não vão almoçar direito e ainda está permitindo que o crescimento intelectual deles seja reduzido. E aí eu vou por último. Todas as vezes que eles pedirem açúcar, vamos tomar essa decisão junto e falar, olha, vamos ver o que a mamãe acha, o que o papai acha, e juntos vamos dizer que só depois da refeição podemos ficar acordados dessa maneira? Então, eu usei os 4 pilares da comunicação. Então, primeiro, eu trago essa observação sobre qual foi o contrato e depois até por último. Isso é uma comunicação não violenta. E quando eu trago isso para o ambiente corporativo? Sim. Antes de você contar do corporativo, eu só quero compartilhar uma situação sobre pais. Essa parte de entrar em acordo é muito importante. Teve um episódio, minha filha já adolescente, ela queria uma coisa, então ela foi e veio perguntar para mim primeiro. Eu falei, olha, espera, né, que a gente vai conversar com o papai. Aí depois ela foi perguntar para ele. Ele falou, espera que a gente vai conversar com a mamãe. Ela voltou para mim. Aí ela falou assim para mim, você não é capaz de decidir isso sozinha? Olha a audácia! Olha a audácia! Então, assim, não tem a ver com a questão da capacidade de decidir sozinha, mas é que a gente decide em conjunto. E foi o que eu disse a ela, olha, nós vamos decidir isso em conjunto. Depois que a gente conversar, a gente volta e fala para você a nossa decisão. E isso foi um ponto importante, porque quando ela achava que ia receber um não, ela perguntava ela ia perguntar para o pai, né, se ele deixava, porque provavelmente de mim seria um não. Até que eu conversei com ele e falei, a gente precisa chegar num acordo naquilo que, né, diz respeito à educação dela. E isso é importante porque nós estamos falando da comunicação. E a comunicação nos leva à tomada de decisões. Quando eu tenho esse olhar, essa necessidade de verificar como eu me comunico com os pares, eu entendo que eu terei resultados mais assertivos. Quando a gente tem esse acordo, é claro que então a nossa decisão, a nossa tomada de decisão em conjunto será mais assertiva, porque discutimos o assunto antes. Trazendo esse mesmo olhar para o ambiente corporativo, eu vou citar um caso recentemente, que é a situação em que o colaborador ele não estava passando a digital para fazer o ponto. E aí todas as vezes em que chegava no final do mês, é claro que o profissional do RH não conseguia fazer o alinhamento do pagamento, porque nunca o colaborador conseguia deixar as digitais dele no horário certo para fazer o ponto dele no ambiente corporativo. E ele veio reclamar com o líder, olha, por que eu não consigo receber meu pagamento nunca na data? E foi essa conversa que nós tivemos. É muito importante que o colaborador também faça, os líderes tenham essa comunicação tanto com o colaborador, com o liderado e com os demais gestores. Todas as vezes, e aí agora eu explico, que você não passa a sua digital no horário certo, nós não conseguimos fechar o ponto no momento correto. Sendo assim, ou seja, eu fico frustrado todas as vezes em que eu vou buscar o ponto e ainda está com erro, porque eu tenho que corrigir manualmente. Isso, aí agora eu vou explicar porque o que acontece. Isso atrapalha no fechamento do ponto e no pagamento da sua remuneração. Ninguém quer se sentir... Então, da próxima vez que você chegar atrasado ou que você não conseguiu, que o sistema não tiver... Você me dá um alô para que eu possa te ajudar imediatamente? E aí nós não teremos problemas futuramente no momento do RH executar o pagamento? Então, e tem outro ponto que eu trago aqui que é extremamente importante, que não é só como eu me comunico verbalmente, mas a minha expressão corporal, ela também fala. Então, não é somente as palavras. Como eu me comunico, isso é um ponto importante, o tom que eu utilizo para me comunicar é o segundo pilar, e como eu me expresso
também quando eu estou me comunicando. Então, a comunicação dentro do ambiente corporativo, entendendo como lidar com pessoas, um dos pontos principais é justamente essa situação, de entender primeiro a mim, fazer essa leitura a mim, como eu me expresso corporalmente, para também não vir. Eu quero dizer que a pessoa precisa me entregar o resultado. E se eu aponto o dedo e venho, né, impositivo, possivelmente, por mais que eu tenha dito, você precisa entregar o resultado na data. E eu venho com a expressão corporal de cima para baixo, que é como se eu estivesse dando ordem, obrigando. Isso também é muito importante. Então, não é só o tom que eu utilizo. É o tom que eu uso com a comunicação clara daquilo que eu estou expondo e que seja uma comunicação não violenta, usando esses 4 pilares. E, por último, também a minha expressão corporal no conjunto. Certo. Olha, tem mais outra pergunta referente à questão familiar, os relacionamentos. O que fazer quando um familiar é emocionalmente abusivo, mas não posso simplesmente me afastar? A pessoa colocou, por exemplo, parente, tipo filho, que não tem como deixar. Né? Então, como que faz nesse caso? Meu Deus! Excelente pergunta! Excelente pergunta! Quando eu estou trabalhando, quando no meu familiar, entre os meus familiares, diferente quando a gente está falando do cônjuge, vou deixar bem claro que aqui nós temos a opção, eu ainda estou namorando. Se está namorando e já observou alguns sinais desse, não tem por que dar continuidade, aqui é uma situação. Mas é o caso do meu pai, é o caso da minha mãe, eu não escolho, eu já nasci nessa família. Meu pai é assim, minha mãe é assim. Meu filho decidiu que entre os ambientes que ele frequenta, ele tomou isso, ele passou a ter esse comportamento, o genro, a nora, os primos, os tios. Então, sim, tem situações em que não dá, eu não posso simplesmente falar, sai da minha vida. Não vai cortar o vínculo. Não vai, até porque nós vamos ter reuniões de família e essa pessoa vai estar lá. Então, pontos importantes. Quando a gente fala de uma pessoa abusiva, eu preciso deixar muito claro que o meu limite termina onde o seu começa. Assim, o seu pode vir até aqui e o meu a partir daqui. Então, quando eu determino o limite, é o ponto mais importante. Entender limites. E limites, ele está vinculado a uma outra situação que é muito importante, que é sobre inteligência emocional. Quando eu tenho, o nome hoje que a gente observa em todas as literaturas, nas pesquisas, que é soft skills, competências emocionais. Tá? Isso é real, é um ponto muito importante. A NR1, que é alguns locais a gente encontra NR01, algumas NR1, eu já ouvi nessas duas maneiras. Os advogados, normalmente os advogados vão utilizar a expressão NR01, que é focado na saúde mental do colaborador. Então, nós estamos entendendo hoje que a maneira como eu me comunico com um colaborador, se ele se sentir oprimido, de uma forma que seja muito que atrapalha a inteligência emocional dele, que isso faz com que ele tenha uma depressão, um estresse, levando ele no ápice. Essa condição aqui, a gente já entende que foi a comunicação que causou isso nele, ou seja, a relevância de entender as minhas emoções é extremamente importante. Então, para eu poder falar para o meu familiar, onde o meu limite termina e o dele começa, sim, eu preciso deixar claro quais as emoções ele causa em mim quando ele toma aquela atitude. Então, uma situação aqui muito importante. Eu estou no ambiente, tem aquela pessoa que é muito exigente da maneira em ser tratado. E muitas vezes utiliza, ela quer tanto atenção para ela, enfim, que ela acaba menosprezando o outro ou reduzindo. Então, você seja muito claro nesse instante e falar, olha, essa maneira que você agiu, essa fala que você teve, esse seu comportamento não me agradou. Seja muito claro e transparente, entenda, faça-o entender que ali é o limite dele e que ele pode conversar contigo até aqui, dali para lá não. É claro, vou deixar bem transparente isso, situações como essa, no primeiro instante vai deixar o ambiente um tanto constrangedor. Pesado. Tipo, como é que ela teve coragem de se impor? Vai existir isso. Mas eu vou deixar bem claro, a segunda opção é, quando a outra pessoa te trata dessa maneira, como você se sente. Então vamos entender, quando alguém
me trata dessa forma, como eu me sinto. Observou essa emoção? Quer senti-la novamente, sim ou não? Esse é um ponto. Quer senti-la novamente? Se eu sentir isso novamente, eu decidi absorver isso, então eu vou ficar com essa sensação e eu entendo que é uma decisão minha. E aí o outro vai ficar super de boa. Quando eu decido, não, eu não quero mais passar por isso, então eu vou deixar o limite claro. Até aqui é o seu limite, daqui para lá você está abusando de mim. No sentido de que está abusando da minha compreensão, abusando do seu espaço, abusando da sua comunicação, abusando do seu toque, enfim. A partir daqui eu não quero mais. Vou deixar bem claro. E aí você vai observar que o outro vai trazer um comportamento, porque é a primeira vez que ele vai se sentir ameaçado, porque você entregou limites. E aí você vai observar que a partir de agora você vai lidar com uma outra pessoa. Está disposto a lidar com essa pessoa? Porque você não quer ter aquele sentimento que você tinha antes? Não, eu estou disposto a observar que essa pessoa vai fazer essa cara, vai ter uma falácia, de repente vai virar até a cara para mim, não vai querer conversar comigo, não vai me cumprimentar mais. Ótimo. Então, de repente, até me cumprimentar mais, até um favor que você faz. Mas tem gente que não vai mudar em nada, mas você vai deixar bem claro que é o limite dele até ali. Limites e entenda as suas emoções para compreender até que ponto aquilo te incomoda. Certo, olha, na parte dos relacionamentos vieram várias perguntas e veio essa. Meu filho é um adolescente muito difícil. Como a CLPD pode me ajudar na educação dele? Então, como lidar com pessoas difíceis, a gente abreviou, então, como CLPD. Como que pode ajudar? Como que vai lidar na educação desse adolescente? Meu Deus, as perguntas de hoje. Extremamente complicadas. Todo mundo tem filho adolescente. Eu estou aqui passando pela fase dos filhos já um tanto adolescentes adultos, porque diz que ultimamente estendeu-se, né? Antigamente falava-se que adolescência até 18 anos, né? Não é mais, agora a gente tem filhos de 26 anos, adolescentes morando na casa dos pais. E é claro que uma brincadeira à parte, sou mãe da Emily com 22 anos e mãe do Pedro que tem 20 anos, então trouxe para minha experiência para viver a maternidade, sim, de filhos adolescentes, o que não é fácil, né? Como lidar com o filho que muitas vezes, nesse momento, eu não vou dizer que ele é uma pessoa que é difícil de lidar, porque talvez a educação que nós pais tivemos também fez com que ele se tornasse uma criança difícil. Às vezes o meio onde ele está inserido, os avós, os tios, por quem essa criança foi cuidada no primeiro momento, sim, tudo isso interfere. Então, o ponto que eu trago inicial para os pais, para os cuidadores, para quem é o responsável por esse jovem, primeiro voltar e fazer uma autoanálise. Primeiro ponto de tudo deixa eu entender, dentre os 4 pilares, será que eu fui sempre uma pessoa, será que eu não fui uma pessoa que exigi demais? Ou será que eu fui uma pessoa que abri e dei espaço demais, dei liberdade demais? Então, deixa eu enxergar aqui. Todas as vezes em que você volta e revê quem é você consegue melhorar o seu processo. É um ponto muito importante. Aqui eu devo melhorar porque eu entendo, nunca lava a louça. E desde quando foi cobrado que você deve tirar os pratos do quarto e colocar na pia? Eu estou dizendo que sim, nós temos situações como essa, de pais que falam, mas o seu quarto está um chiqueiro, né? Levando assim, numa expressão do sentido de que está tudo desorganizado aqui. Você não coloca o prato na pia. E desde quando foi cobrado? Porque você trabalha e você usa o seu dinheiro totalmente contigo, você não ajuda em nada em casa. E desde quando foi tido essa conversa? Né? Então, o primeiro ponto aqui é o pai, o responsável, os avós, enfim, quem cuidar desse jovem se avaliar, primeiro momento. Porque se eu enxergo como eu estou lidando com o outro e compreendo que se eu tive a vida inteira esse processo na educação e eu tive esse resultado, não é o que eu quero mais, eu tenho que mudar primeiro em mim para que o outro seja transformado. Então, a primeira coisa que eu vou mudar, a comunicação. A comunicação é o ponto primordial, porque se eu não me comunico de forma clara e de uma maneira em que ele não se sinta ofendido, cobrado, manipulado, enfim, ele vai trazer o resultado. E ninguém muda, vou deixar isso muito claro, ninguém muda pelo outro. Ninguém muda pelo outro. As pessoas mudam por si mesmo.
Se for interessante mudar porque você trouxe uma sugestão, eu mudo. Então, a primeira coisa, eu olho quem sou eu e como eu vou mudar a partir de agora em como eu devo me comunicar com o outro. Porque eu já entendi, aspas, que o outro é difícil. Como eu costumo dizer, comunicação é poder. Que a gente use esse poder para o bem. Exato. Usar a comunicação como poder para o bem. E temos mais perguntas. Como lidar com uma sogra que é dominadora sem criar atritos no casamento? Ai, bom, dá vontade de não ter sogra? Tô brincando. Tem pessoas que têm sogras magníficas. Posso dizer que foi o meu caso. E é o meu caso também. Existem pessoas que são incríveis, mas sim, e eu vou trazer esse caso da sogra, mas pode ser uma cunhada, pode ser um irmão que atrapalha, assim, nós podemos dizer que esse caso, trazendo para a sogra, que é o mais comum, porque quase sempre a sogra trata o filhinho dela como protegido, sim, mas nós temos situações em que isso se estende para irmãos, para cunhados, em situações um pouco assim, delicadas dentro de uma relação. E o ponto que eu trago aqui, quando a sogra, ela é um tipo dominante e quer manipular a situação, enfim, ponto importante, e aí eu vou repetir o que você disse, a comunicação é poder. Quando eu entendo de que maneira ela se comunica para fazer com que os outros se virem contra mim, eu consigo enxergar a forma dela estruturar aquela maneira de lidar. Ou seja, se eu entendo que os demais são persuadidos por aquela fala, eu comecei a ter um insight de que forma eu também devo falar. Segundo ponto, eu começo a fazer com que os demais enxerguem quem é essa pessoa. Olha, observa aqui na situação A, na situação B, na situação C, né? Ocorreu essa situação aqui, nós tivemos esse resultado em razão disso. Então, eu apresento o que foi e explico qual o resultado que nós tivemos. Mas jamais falar mal do outro. Jamais eu trago a apresentação de forma sutil, leve, apresentando o resultado. Agora, se eu começar a recriminar, é uma situação em que acabou aqui nesse momento, não consigo. Então, para eu lidar com a sogra, que é complicada primeiro. Quem nunca leu, eu sugiro fazer o uso do livro As 5 Linguagens do Amor. Ele é extremamente importante para você entender como o outro se sente amado. É um livro incrível, super vale a pena. E olha, não estamos ganhando nada para fazer propaganda dele, não estamos ganhando nada. É só porque é uma leitura, assim, magnífica. E todos devem ter esse conhecimento. Então, a comunicação, ela vem de várias formas. E quando a gente fala do livro As 5 Linguagens do Amor, ele explica quais são essas formas do outro se sentir amado. Então, a primeira coisa é, todo mundo quer se sentir amado. Então, possivelmente, a sua sogra não esteja se sentindo amada. E qual a razão? Você veio e tirou o filho dela. É esse ponto. Então, o que você está tirando do outro e você não está retribuindo? Ela tinha atenção com ele, você tirou a atenção que ela tinha. Então, vamos compreender aqui, primeiro, como o outro se sente amado. Se o fato de se sentir amado era porque o filho dava presentes, então você acabou de tirar a pessoa que presenteava ela, tem também um ponto a se lidar aqui. A comunicação, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade, e ela gosta de conversas boas, e aí você vem e tira o filho, que tinha esses altos papos com a mãe, e você não não colocou ninguém nessa condição e também não fez presente. Sim, ela está se sentindo nesse momento extremamente desprezada. Quais são as formas que nós conseguimos lidar com o outro? Quando o outro se sente amado. Entenda como o outro se sente amado. Utilize de todas as formas para que o outro se sinta amado. 2, faça com que o outro se sinta pertencente. E através da comunicação eu posso falar para ele, olha, você faz parte disso. Você faz parte dessa família, você faz parte dessas conquistas, você faz parte disso. Faça com que o outro se sinta amado. E por último, e não menos importante, a comunicação aqui em falar o tempo todo naquilo que a pessoa acertou. Todo mundo prefere ser elogiado do que em todo o tempo levantando as características que
de repente ali em algum momento ele nem esperava querer fazer aquilo e foi feito. Então, para sua sogra se sentir amada e o filho dela também não querer que você recrimine a mãe dele, todas as vezes em que ela demonstrar que ela precisa de amor e carinho, entregue justamente exatamente isso aqui, as 5 linguagens do amor, entregue para ela justamente a maneira como ela gostaria de se sentir amada. Faça exatamente isso. Seu esposo vai ficar feliz porque você também está tratando a mãe dele da maneira como ela gostaria. Certo. Temos mais. Que atitudes posso ter para não repetir os padrões familiares tóxicos nas minhas relações? Nossa, que pergunta difícil é essa. Ó, primeiro ponto eu vou trazer aqui que as relações tóxicas, elas acabam causando não só replicando isso, não só faço isso depois, possivelmente com certa constância, porque é muito comum nós queremos voltar ao passado, onde eu me sinto confortável. E quase sempre o passado, que é os anos iniciais em que essa criança ela viveu, esses anos iniciais muitas vezes foi um ambiente abusivo, de mães e pais narcisistas, enfim, um ambiente que não foi acolhedor ou que essa criança não teve muita calma, muita paz, enfim. E nos relacionamentos, posteriormente, ela percebe que ela está vivendo bem demais, diferente do que ela experimentou na infância, então ela quer sempre voltar para aquele momento. E é por essa razão que quase sempre a gente acaba replicando. Um ponto que eu vou aproveitar aqui para trazer, quando a gente fala da comunicação e o método CLPD, que é como lidar com pessoas difíceis, eu preciso entender que essa pessoa não foi a vida toda difícil. Em algum momento, então, assim, você encontra uma pessoa triste, o tempo todo amarga, o tempo todo uma pessoa de mau humor. O que fez com que essa pessoa fosse assim no futuro, né? Então vamos entender o que ocorreu lá, ainda na sua infância, que ela não se sentiu amada, que ela se sentiu o tempo todo diminuída, cobrada, menosprezada, para que agora na fase adulta ela se tornasse esse adulto. Né? Então é importante eu enxergar primeiro essa trajetória que essa pessoa vem. Todas as vezes que você olha para essa pessoa, é uma pessoa amarga. O tempo todo, né? Uma pessoa amarga. E aqui eu trago uma outra posição que é, muitas vezes os pais, por querer que o filho fique em silêncio, fique quieto, às vezes usa uma expressão até um pouco difícil, que é cala a boca. E a criança, num susto desse, se retrai. E a gente encontra adultos depois que têm dificuldade de comunicação, né? Então é importante, pais e mães, se nesse momento, ainda na primeira infância, você observar que você pode estar causando isso no seu filho, ainda é momento de tratamento. Tá? É momento do pai se ver e também trazer esse filho para que ele consiga ter um tratamento eficaz ainda no primeiro momento. Uhum. E olha só que interessante, por um lado, às vezes vai ter os pais que vão falar para a criança, cala a boca, porque tá nervoso, tá bravo, juntou várias questões. E por outro, tem aqueles pais que estão falando, pelo amor de Deus, filho, fala mamãe, fala papai, dá, quer. Aquela criança que não fala nada e vem aquele desespero. Ou falava, deixou de falar, ou fala só aquelas palavrinhas, pouquinhas palavras e ainda não desenvolveu a comunicação. Então, se a criança está no processo, ela já tem 2 anos e 2, ela não está montando frase, não está falando quase nada, tem 3 anos e não está falando, vai precisar de avaliação fonoaudiológica especializada, porque isso não é normal. Já aproveitando aí, trazendo esse gancho, porque às vezes também tem alguns profissionais, até pediatras, que eu já ouvi isso, falando, com 3 anos pode esperar. Não pode esperar. O que eu posso esperar com 3 anos? Que ao invés de falar braço, a criança fale baço, ao invés de falar travesseiro, ela fala travesseiro. Isso que seria esperado. Mais palavrinhas com P, com M, com F, com V, ela já tem que falar tudo. Uma criança de 2 anos e meio, ela chega cantando, mamãe, mão direita na frente, mão direita atrás. Ela chega cantando, ela fala, mamãe, o José me bateu, eu não gostei, ela conta as coisas. Uma criança de 3 anos é super falante. Então, se você percebeu que a sua criança não está falando, começou a bater o desespero, já passou de 2 anos, 2 anos e 1, 2 anos e 2, não está nem montando frase, busca auxílio, porque isso não é esperado. E muitas vezes, o que acontece? Não se dá a mesma atenção que se dá para o desenvolvimento motor. Porque
se uma criança chegar com 1 ano e 5 sem andar, corre, vamos ver o que aconteceu. Agora, se ela chegar com 1 ano e 5 sem falar nada, aí tudo bem. Cada criança tem seu tempo. Essa frase me deixa super nervosa. Dentro do tempo existe um padrão de normalidade. Se não atingiu esse padrão de normalidade, vamos buscar aí uma avaliação profissional especializada. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo mais. Acompanhe todas as notícias e os bastidores da nossa programação. Curta, compartilhe e comente. São Paulo levanta uma bandeira por todas as mulheres. Pela Camille, que está feliz com seu próprio negócio, é para que cada mulher saiba que não está sozinha. Governo do Estado. São Paulo, são todas. Acompanhe todas as notícias e os bastidores da nossa programação. Curta, compartilhe e comente. Sabe por que a gente tem tanto orgulho de morar em Hortolândia? Porque aqui os investimentos não param. Movimentam a economia, atraem novas empresas e geram mais empregos. Porque aqui tem dedicação e cuidado com as nossas crianças, com robótica em sala de aula, merenda de qualidade, kit e uniforme escolar para todos os alunos da rede municipal. Em Hortolândia, também dá gosto caminhar e aproveitar toda a estrutura dos 11 parques socioambientais da cidade. E em todos os cantos, tem obras em andamento, integrando as regiões e acelerando o desenvolvimento que melhora a vida de todos nós. Aqui tem inovação, tem trabalho, tem respeito às pessoas. E é por isso que a gente tem tanto orgulho de viver nesta grande cidade. Hortolândia cresce e o resultado aparece. Prefeitura de Hortolândia, um passo à frente. São Paulo levanta uma bandeira por todas as mulheres. Pela Camille, que está feliz com seu próprio negócio, é para que cada mulher saiba que não está sozinha. Governo do Estado. São Paulo, são todas. Acompanhe todas as notícias e os bastidores da nossa programação. Curta, compartilhe e comente. Voltamos com a nossa programação especial Fone em Foco. Professora Raquel, também temos perguntas específicas sobre a parte profissional, o ambiente corporativo. Sou gerente de uma empresa e temos muitos colaboradores difíceis. Como o método CLPD pode me ajudar com a liderança dessa equipe? Nossa, extremamente importante. Todo mundo. Não tem como, quando a gente fala de capital humano, são pessoas com perfis diferentes, modelos diferentes, comunicação totalmente diferente, até porque dentro da organização eu tenho pessoas que não têm nenhuma formação e tenho pessoas que já estiveram fora do país, que têm MBA, mestrado e doutorado e assim por diante. Então, comunicações em níveis diferentes. Esse é o ponto importante aqui. E pessoas que quase sempre, pessoas que sofreram na sua grande maioria na sua primeira infância. E eles trazem essas dores para o ambiente corporativo. Então, é muito difícil nós encontrarmos alguém que teve uma vida, uma infância sofrida, e essa pessoa não é amarga. É incrível quando você encontra alguém em que ela realmente passa, essa pessoa passa e conta a sua história, e você fala, nossa, você viveu tudo isso e tem essa alegria de viver, né? Sim, é muito difícil encontrarmos. A grande maioria das vezes problemas como gestão financeira faz com que essa pessoa tenha mau humor, porque ele entende
que ele gastou mais do que... Ele entende que ele ganha pouco para poder pagar as suas contas e nunca compreende que ele gastou mais do que devia. E aí a culpa vai em quem? Na empresa. Então ela já chega aqui, ela tipo, não gosto de trabalhar nesse ambiente, aqui é desagradabilíssimo. E qual que é a situação que nós temos? É o líder. O líder ele tem que ter, primeiro ponto, comunicação não violenta. Primeiro ponto, assim, comunicar-se de forma que o outro não se sinta, ele já vem com as suas dores do dia a dia. Deixei meu filho doente em casa. Como é que eu vou lidar com uma... Estou tendo que vir aqui trabalhar. Principalmente quando a gente fala, pessoas que quase sempre trabalham em casa de família e fala, eu deixei o meu filho com alguém enquanto eu venho cuidar do seu. Eu não limpei a minha casa enquanto eu estou limpando a tua. Está indo na empresa e fala, eu estou deixando de fazer algo para mim enquanto eu estou trabalhando no teu negócio e é isso que você me paga. É essa sensação aqui, quase sempre é isso. As pessoas se sentem sempre em dívida, querendo que a empresa lhe pague algo. E aí nós temos situações que levam no segundo ponto, que nós temos pessoas dentro da empresa que quer puxar o tapete do outro. Nós temos aqui, nossa, mas eu fiz tudo certo. Aí vem esse daqui e ele é abusado de um ponto e fala, fui eu que fiz, gostou, chefe. Entrega como se fosse produto meu, entrega foi resultado meu. Nós temos esse tipo de pessoa difícil no ambiente. E nós temos líderes não, que são chefes porque eles estão num cargo elevado em termos de nível hierárquico, eles estão em nível superior de gerência, de supervisão, e trata o seu subordinado como sendo empregado na condição de usar o tom, gritar. Nós temos caso em que gestores gritou com o colaborador. E ele se acha no direito porque você viu o que você fez errado nessa peça, porque você, olha o risco que você teve aqui. Ele se acha no direito de gritar com o colaborador. Então, dentro do ambiente corporativo, temos inúmeros tipos de pessoas difíceis. Vamos começar, então, pelo conjunto de pessoas, o agrupamento de pessoas. Quem é líder está sob a condição de liderar essas pessoas, obrigatoriamente deve entender da comunicação não verbal, que é entender de emoções. Como é que o outro se comporta de comunicação não verbal quando eu falo algo. Então, às vezes eu faço uma cobrança, eu observo automaticamente dentro da expressão não verbal, ele cruzou o braço e fez essa condição aqui. Significa que essa pessoa não está disposto a abrir, não está disposto à mudança, não está disposto a ouvir o que você está querendo dizer. Então, o primeiro ponto, fazer com que essa pessoa se sinta livre em ouvi-lo. Abrir os braços, em querer, tem uma condição em que a pessoa está com frio, tal, enfim. Mas primeiro ponto, entenda a comunicação não verbal quando você se comunica com o seu liderado. Ponto 1. Porque se ele estiver disposto a me ouvir, eu consigo fazer com que ele compreenda por qual razão eu preciso daquele resultado. Mas primeiro eles têm que estar dispostos a ouvir. Depois a gente vai, nesse ponto o líder ele tem a obrigação de entender de emoções, das emoções dele e das emoções do outro, porque ele pode falar alguma coisa para o rapaz e falar, olha, para o seu liderado, você quebrou isso aqui, você estragou, você enviou o pagamento 2 vezes. E aí o liderado no mesmo momento se sente, porque a vida inteira ele foi cobrado, no mesmo momento vem você cobrar, se não basta minha mãe me cobrar, meu pai me cobrar, o professor na escola me cobrar, aí vem você, no meu trabalho, me cobrar também. Nós temos esse caso. Então, para que ele não se sinta mais um momento de novo sendo cobrado, essa situação no momento que você precisar falar com ele, entenda qual a reação que ele vai ter. Lida primeiro com a comunicação da expressão corporal. Depois você vincula isso à fala. E a fala branda e calma. Porque se ele gritar, também ninguém me dá. E tem, porque, assim, eu cheguei nesse resultado porque a empresa... E tem gente que está gritando, que empresa não dá e assim por diante. Opa, peraí, você não pode gritar de novo. Você, em posse das suas emoções, da comunicação não violenta,
E aí você toma o próximo passo. Agora vamos entender que a gente está lidando com um cara folgado mesmo, que é aquele que no ambiente de trabalho, não falei não, dissimulado, duas caras. O método CLPD, ele também traz esse perfil aqui. Quando eu estiver trabalhando com alguém que é dissimulado, que é duas caras, esse tipo de pessoa narcisista. Então, uma pessoa que é dissimulada, ela vai falar uma coisa contigo, vai virar a cara e vai dizer que não. Para esse perfil aqui, tudo documentado. Tudo documentado. Estou mandando por e-mail, por gentileza, confirme essa nossa conversa. Manda pelo WhatsApp. Então, não existe mais a fala, não. Porque eu tenho um perfil de pessoas... Tenho aquele que diz que não disse. Não, eu não disse isso. Como você faz isso? Traz as duas pessoas e coloca confronto mesmo. Vamos fazer aqui. Deixa eu verificar o que você disse. E você... Ok, então, olha, fulano... e Beltrano disseram isso. Deixa a reunião com os dois, um de frente para o outro. E você faz a intermediação. Você intermedia essa relação, porque se você observou, então você, estando na mesma condição, vocês dois nas mesmas condições, ou sendo líderes, ou supervisores, gerentes, ou então você na condição de operador junto com seus colegas, entre os pares, mas percebeu que existe o dissimulado, que existe que essa possibilidade dele manipular os resultados e falar algumas coisas, deixe muito claro, todas as vezes você traz alguém junto para se comunicar, venha cá, tem uma terceira pessoa para falar, olha, vem cá fulano, vem cá Beltrano, ele é minha prova do que foi dito. Depois disso, eu corro o risco dele dizer que aquilo não foi acordado, documentado, totalmente documentado. E se for o caso de uma pessoa que é manipuladora, e ele é seu chefe, você não tem condições, você entende que ele manipula a situação, deixa bem claro que você entendeu o que ele está fazendo, que com você isso não vai rolar. Deixa bem claro, o manipulador, ele tem a capacidade de manipular as pessoas ao seu redor para alcançar o resultado, e ele ele é o tipo de pessoa que olha somente para os resultados dele. Se ele for beneficiado, é o que vale. Então, nós temos esse perfil no ambiente corporativo. O método CLPD, ele justamente traz esse olhar. Quem é esse? E eu vou deixar bem claro para ele que eu enxerguei quem é você, e comigo essa tática não vai rolar. Ele vai se sentir, essa pessoa, esse indivíduo, ele vai se sentir incomodado, mas ele entende que manipular você não vai dar certo. Então ele, em certo ponto, ele se retrai. Tem vários perfis de pessoas, esses são alguns, então a maneira de você lidar com alguns deles é isso. O método completo você encontra lá no www.grupocemog.com.br/pessoas. É isso aí. Olha só, uma pergunta que tem é sobre isso, né? Meu chefe é uma pessoa controladora e manipuladora. O que eu posso fazer além de pedir demissão? Já que pedir demissão não está dentro do contexto. Mas tem a ver com essas questões que você trouxe. Exatamente. Agora. O chefe, quando ele é manipulador, e principalmente porque ele está numa condição em que ele pode fazer o uso do poder dele, né? Fazer uso, porque se você não realizar eu te demito, e a gente faz o desligamento, ele pode fazer uma certa exigência. O ponto muito importante que o colaborador deve deixar claro é, qual é a cultura organizacional? Qual a missão, a visão da empresa, quais são os valores que a empresa tem? Deixar isso bem claro, falar, olha, a missão da empresa é essa, eu estou alinhada com isso, os valores são esse, eu estou alinhado. Então, sendo assim, o que a empresa espera de mim, eu estou entregando como resultado. E é muito importante você ser transparente nessa comunicação, no sentido de que isso aqui é o que a empresa exige e é o que eu entrego. Passando disso, você está fazendo uso do seu poder na liderança que você está. Então, quando a gente traz essa tratativa, ele se sente um pouco desconfortável, isso é real, tá? Ele se sente um pouco desconfortável, mas você começa a colocar para o seu líder situações em que ele pode ser dessa maneira, mas não há nada na sua atitude que abone quem é você. Então, por essa razão, ele não vai poder te desligar ou qualquer coisa dessa natureza. E deixe bem claro, todas as comunicações, todas as comunicações, elas devem ser pautadas. De que maneira? E-mail, WhatsApp, ou tendo alguém com você da sua confiança para poder participar dessa conversa. Perfeito. Olha, agradecemos a professora Raquel por ter compartilhado tantas informações.
o curso dela, então, que vai trabalhar com todas essas questões, pode explicar como que funciona? O método CLPD, que é como lidar com pessoas difíceis. Pode ser que a pessoa difícil na relação seja eu, sim. Nós temos esse olhar. Então, primeiro eu vou entender quem é o outro e quem sou eu nessa relação. Porque não tem como eu pedir ao outro que melhore se eu também não enxergar quais são os meus pontos de melhoria. Primeiro eu me enxergo e depois eu enxergo quem é o outro nessa relação. E a partir do momento que eu trago essa análise, faço essa observação de levantar os pontos fortes e os pontos menos fortes, eu tenho um direcionamento para tomar resultados. Ele é para lidar com pessoas no ambiente corporativo, sim, se você é líder ou se você é um liderado, se você tem um chefe que de repente é difícil, dentro do ambiente familiar, como você faz para lidar entre os seus filhos, que você tem uma situação melhor no sentido de cobrar, você tem essa possibilidade, mas se for no caso de tios, parentes, gente que você não pode se desligar e continua fazendo parte da sua vida e que vai estar nas refeições, que vai fazer parte dos almoços em família, como é que você determina esse limite, entendendo quem é o outro e como você trabalhar com ele. Lá nós temos um manual sobre sobrevivendo na selva das relações, sim, porque é uma selva viver com pessoas com diferentes perfis em diferentes ambientes. Quando você aprende a sobreviver nessa selva, nada mais tira a sua paz. Professora Raquel, gratidão imensa pela participação aqui no Fone em Foco. Este foi o nosso primeiro episódio e tudo patrocinado pela Clínica Maestria, que tem sempre a intenção de trazer o melhor para todos vocês que precisam. Então, tanto na área da fonoaudiologia, parte de fala, de comunicação verbal, não verbal, comunicação dos pequenos, melhorar a dicção, comunicação dos grandes, e também temos todas as outras especialidades, psicologia, neuropsicologia, terapia ocupacional, temos terapeuta ABA, musicoterapeuta, fisioterapeuta. Então, o que vocês precisarem para poder melhorar a vida de vocês, das suas famílias, das suas crianças, a Clínica Maestria está aqui pertinho do Shopping de Hortolândia. Ficamos à disposição. E mais uma vez, gratidão à professora Raquel por estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ruth Santiago, a Clínica Maestria, por esse momento especial. Eu que agradeço o convite, imensamente agradecida por poder participar nesse momento de crescimento na vida de todos vocês. E eu agradeço aqui a Maestria por poder nos proporcionar esse momento de fono, pois a comunicação é extremamente relevante para a gente poder ter momentos de comunicação mais eficazes. E se você sente que o seu filho tem dificuldade, olha, Clínica Maestria é espetacular e ela é quem está aqui para você e a sua família. Doutora Ruth Santiago, meu muito obrigada.